Agora vamos para a parte do corpo. A gente viu que tem que unir as pernas e a gente não sabe quantas correntes são. Como que eu sei que essa palavra aqui significa corpo? Pela foto também. Olha, a gente está olhando a foto, é o corpo que ele tá continuando. Então, vamos continuar. 11 pontos baixos. Aqui eu não sei o que é isso. Eu vou escrevendo aqui. Para a gente ir raciocinando. 11 pontos baixos. A gente está com as duas pernas, lembra? Então tá. Eu faço 11 pontos baixos. Aí depois vem 2. Vamos esquecer um pouquinho isso para a gente entender. A gente passa para 2CH. O que eu falei para vocês que é CH, que vocês anotaram aí no caderno? É corrente. Então, eu vou fazer 11 pontos baixos em uma perna. Lembra que a gente vai fazer a corrente entre as pernas e que eu não sabia quantas correntes eram, porque lá em cima não falava, mas aqui falou, ó, 2 correntes. Então, eu faço 11 pontos baixos em uma perna, lógico, eu vou fazer em uma perna, tá? E aí, nessa perna, eu faço mais 2 correntes. Tá aqui, ó, 2CH. Aí depois, se eu já fiz as 12 correntes, eu vou fazer os 28 pontos baixos, claro que na outra perna. Então, 28 pontos baixos na primeira perna. Opa, agora eu já descobri o que é isso, o que significa isso daqui. Que esses 11 pontos baixos é feito aonde? Na segunda perna. Então, 11 pontos baixos na segunda perna, 2 correntes, 28 pontos baixos na primeira perna. Aí, eu tô dando a volta, né? Tô juntando as pernas. Eu tô fazendo a parte da frente, ó. Eu tô fazendo essa parte da frente aqui do corpo, ó. Essa partezinha aqui do corpo. E eu tenho que continuar o círculo. Eu fiz as do, ó, olhando por aqui. Vou aumentar um pouquinho essa imagem para a gente conseguir enxergar. Vou abaixar ela. Então, olha, tem que diminuir essa. Nossa, é complicado trabalhar com imagem, mas vocês vão aprender. Vocês vão aprender também a trabalhar com imagem. Então, olha aqui, aumentando aqui um pouquinho a imagem. A gente está fazendo aqui, ó, a gente fez 11 na segunda perna, fez 2 correntes, fez 28 aqui, porque a gente fez 14 aqui na frente, 14 lá atrás. Aí, quando a gente chegou aqui, a gente chegou na corrente de novo. Então, a gente vai ter que fazer mais 2 pontos na corrente, não é isso? Vai fazer mais 2 pontos na corrente e vai fazer o resto dessa perna. Ou seja, a gente vai dar toda a volta no corpinho do ursinho. Vamos diminuir para voltar aqui, né, nos nossos 23 pontos. 23 pontos não, desculpe. Na carreira 23. A gente está aqui, né? 28 pontos baixos na primeira perna. Lembra, na parte de trás, eu vou fazer 2 pontos baixos aonde? Na corrente. 2 pontos baixos na corrente. Que eu já tô na parte de trás, no bumbum dele. Esse chains aqui é a mesma coisa do CH, tá? É só porque o CH é a abreviação. Isso daqui também é corrente. Corresponde ao CH também. Então, é 2 pontos baixos na corrente. E terminando aqui a voltinha da perna, eu faço 17, ó, 17 pontos baixos. Aí, eu terminei a volta, que deu 60. Porque eu fiz a volta toda e ainda teve as correntes que eu aumentei. Que eu fiz 2 pontos aqui na frente e 2 pontos lá atrás.
Essa parte da receita aqui eu não vou escrever, só vou lembrar para vocês, porque eu já expliquei na cabeça, já expliquei na perna. Então, vamos lá. Aqui não tem número nenhum, lembra? É 60 e 60, então não tem aumento, não tem diminuição. Carreira 24, 60 pontos baixos. Carreira 25, 4 pontos baixos, aumento, 12 pontos baixos, aumento, 23 pontos baixos, aumento, 18 pontos baixos. Da 26 a 32, continua com 63, né? Então, são 63 pontos baixos. Esse 7 aqui não faz parte da nossa receita, lembra disso? Não faz parte da nossa receita, porque esse 7 está depois do 63, que é o total de pontos. Então, esse 7 significa que são 7 carreiras, que é para repetir por 7 carreiras. E assim por diante. Olha, aqui o deck é diminuição, essa parte aqui eu já expliquei para você. E vai indo. Vamos voltar para essa frase aqui, que eu não sei o que é. Eu não sei o que é a frase, eu venho aqui na figura e vejo o que mudou. Eu estava fazendo em vermelho, não estava? Mudou para marrom. Então, essa frase aqui quer dizer a única coisa que mudou aqui. Vocês estão vendo? Se mudou ponto alto, se passou para ponto alto, se mudou para babado, se mudou alguma coisa? Não mudou nada, só mudou a cor aqui. Então, significa que aqui é para você mudar de cor. Mude para a cor marrom. Mude para a cor marrom. E chegando na carreira 47, você verifica que não tem mais nada, então acabou essa parte aqui do corpo. A gente já fez a cabeça, já fez a perna e já fez o corpo. Não está escrito nesta receita, mas você pode verificar que tem uma coisa diferente aqui nessa foto. Aqui tem o babadinho, tá vendo? O que significa isso? Vocês lembram que a gente, naquele BLO, naquela carreira que a gente fez na bota e na perna, que era em BLO? Então, naquela carreira, você vai fazer o babadinho. Você pode reparar por aqui que esse babadinho é em ponto alto. E para ficar um babadinho, a gente sabe que a gente tem que colocar, no mínimo, um aumento em cada ponto. Se quiser um babadinho mais enroladinho, coloque 3 pontos. Por que eu estou falando isso? Porque tem receitas que vai acontecer. Exatamente isso que eu estou falando. Essa receita, como eu mostrei no início, é uma receita free, que a gente encontra em blogs, na internet. A gente encontra alguns erros e quando não tem erro, são partes da receita que estão faltando. Neste caso aqui dessa receita, eles não explicam que tem que fazer isso. É só a gente olhar na foto e verificar aí que tem esse babadinho. Aí o que a gente vai fazer? A gente, quando estiver escrevendo na nossa receita, quando a gente terminar a carreira 47, que é 3 pontos baixos, diminuição vezes 6, quando a gente terminar, eu vou escrever aqui. Então, 47, 3 pontos baixos, diminuição vezes 6, que dá 24. Aí a gente vai colocar, terminar, arrematar, né, do jeito que você quiser. Arrematar. Como eu falei, nessa receita não tem o explicando como que faz o babado. Mas a gente, na nossa tradução, tem que ter. Ficou faltando nessa receita. Então, aí eu vou escrever aqui, babado do short, da calça. Vamos botar calça? Babado da calça. Então, na carreira em BLO da perna, fazer, vou botar aumento, porque como eu falei, né? Se você quiser um babado mais cheinho, vai ter que ser 3 pontos baixos no caso aqui, que a gente está vendo pela figura, isso daqui não é ponto baixo, isso aqui é ponto alto, né? Então, vamos colocar só um aumento em cada ponto. Fazer aumento em ponto alto por toda volta.
por toda a volta, para formar o babadinho. Agora, a última parte que falta, para a gente traduzir dessa receita, seriam os braços. Essa parte do braço também está bem fácil. Eu já expliquei para vocês essa parte toda, que a gente pode ver que começa com anel mágico, porque ele vai formar um cilindro. Aqui é a cor, a gente já descobriu que arms significa braços. Anote aí no caderno, arms, braço. Aqui é a cor, a gente já está vendo pela figura que é a cor marrom. A primeira carreira começa com o anel mágico, a gente verifica também na figura. Então, quantos pontos? 6 pontos no anel mágico, 6 aumentos e assim por diante. Tá vendo? Ó, é a mesma coisa da perna ou bota, né, da cabeça, enfim, é a mesma coisa. Chegou aqui no final, tem essa frase que é igual àquela parte da cabeça. Essa frase aqui, ela não tem número nenhum, nem entre ela, nem no final, porque essa frase aqui, ó, ela tem número no final. Então, significa que esta de 13, a carreira 13 e 14, vai ter 16 pontos. Então, tem carreira no final. E tem o SC, que é ponto baixo. Então, aqui são 16, ó, não teve aumento, não teve diminuição, então são 16 pontos baixos. Mas essa frase aqui não tem nenhum número, nem entre as palavras, nem no final. Isso significa que é uma frase que está indicando para a gente fazer alguma coisa. Mas a gente olhando aqui pela receita, não tem nada diferente, é tudo ponto baixo. Quando as frases são assim, a gente descarta. Da 24, passa para 25. Nessa parte 25, tem uma parte aqui, que a gente não entende, mas fala para fazer 7 pontos baixos. Aí você pensa, nossa, tem alguma coisa errada, porque tinham 14 pontos e ficou com 7. Aqui devia ser 7 aumentos, né? Mas não é. Aumento é INC, lembra? SC é ponto baixo. Então, só fala para fazer 7 pontos baixos. E fechar, né? Acabar. E aí, então, a gente dá uma olhada para ver se a receita está errada ou se é para fazer 7 pontos mesmo. Olha só, você pode verificar que aqui, ó, tem realmente 7 pontos baixos a mais. É feito só 7 pontos baixos. É para facilitar na hora de você costurar os bracinhos no corpo. Então, é realmente 7 pontos baixos e ficam assim, uma partezinha mais alta. Depois disso tudo, lógico, né? Você costura. Aqui tá ele. Aqui acabou a receita. Vamos fazer uma revisãozinha rápida? Na receita também não ensina a fazer o laço. Ou você, no caso, se você está traduzindo, você pega um laço no YouTube e coloca. Mas geralmente quando eu estou traduzindo, eu não coloco nada. Porque também tem pessoas que colocam laço de cetim, colocam outras coisas, né, para enfeitar. E esses laços de crochê é muito fácil você achar a receita no YouTube. Então eu, por exemplo, quando estou traduzindo, não coloco. Se não está explicando na receita, eu não coloco. Mas é diferente do babadinho, né? O babadinho não tem jeito, a gente tem que colocar. Ou você também pode colocar, como eu estou falando, vai lá no YouTube, procura a receita de um laço e coloca. Mas geralmente a gente nem precisa de receita, né? O laço é feito em carreiras de fila e é só você colocar a corrente aqui e ir fazendo ponto baixo em carreira de fila. E essa quantidade de correntes vai depender do tamanho do laço que você quiser. Então, se você quiser explicar isso na sua tradução, você explica. Enfim, então agora é só você costurar as partes, né? Orelha, braço. Nesta receita não fala em que lugar que é para costurar a orelha, porque tem em que lugar que é para costurar o focinho, só fala do olho, né? No lugar de colocar o olho. Mas aí a gente já está vendo que o focinho vai ficar entre o meio. Nessa receita também não fala como bordar essa parte do focinho. Então, na hora de traduzir,
É como eu falei, você está traduzindo esta receita específica. O que você pode fazer aqui é arrumar se ela estiver errada, porque você pode realmente encontrar erros nessa receita. Mas explicar em que parte, em que carreira que é colocada a orelha, isso não, em que carreira, em que parte é colocado os braços, isso não tem como a gente saber. Costurou essas partes, né? Está pronto o ursinho e está pronta a tradução. Vamos lembrar então o que a gente aprendeu aqui de uma receita em inglês. A gente aprendeu algumas coisas que vão estar em todas as receitas de inglês. A gente aprendeu que SC é ponto baixo. A gente aprendeu que ink vai ser aumento. DEC vai ser diminuição, não é isso? CH vai ser corrente. A gente aprendeu as partes. Lembra? A gente aprendeu que esta palavra aqui é cabeça. A gente aprendeu, a gente chegou à conclusão, lembra, com os desenhos? Eu vou voltar aqui na perna, no corpo, ó. A gente viu pelo desenho que esta palavra aqui significa corpo. A gente viu nesse desenho aqui que esta palavra aqui significa braços. Então, vamos lá no caderninho voltar para anotar. A gente já aprendeu então que arms são os braços, tá? Body é o corpo e legs são as pernas. Vocês viram? A gente conseguiu descobrir o significado de todos esses símbolos sem precisar de tradutor, sem precisar de tabela. A gente conseguiu traduzir essas palavras aqui. A gente conseguiu descobrir qual é a cabeça, qual é o braço, qual é o corpo, qual é a perna, ou seja, o significado dessas palavras aqui, sem precisar de tradutor. Essa receita foi fácil, né?